que Lira, da Câmara, presidente da Câmara, e o Pacheco do Senado, garantem ao mercado que essa reforma administrativa pode passar em 4 meses. E daí você fica pensando, tanta coisa para ser discutida e há uma preocupação por conta dessa reforma administrativa que atende ao mercado. Eu conversava outro dia com o Paulo Gallo, que ele é dos entregadores antifascistas. Sim, sim. E ele falava sobre esse mercado, como ele tem uma grande culpa por tudo que acontece agora, porque não há nenhuma responsabilidade social desse mercado nessa pandemia que a gente está vivendo. O que o mercado quer, de fato, explorar de todas as formas o trabalhador, como se fosse uma laranja, ele usou essa metáfora, como se fosse uma laranja, deixar só o bagaço da laranja. E esse bagaço é descartado, porque você não tem aposentadoria com a reforma da Previdência que passou, você não tem nenhuma condição de se manter após ser transformado ali num bagaço. É esse o mercado, são esses os empresários que a gente tem hoje aqui no Brasil. É tão lamentável essa situação, não há responsabilidade social. Eles tinham que ser os primeiros a pressionar por uma vacinação efetiva. A economia só vai voltar a vingar quando todos estiverem vacinados. É impressionante tudo isso, é muito triste, diga. Eu me lembro que agora houve há pouco uma iniciativa das empresas em consórcio tentarem comprar as vacinas, né, para poder revender no sistema de farmácias, enfim, quer dizer, no sistema de distribuição brasileiro. Quer dizer, a vacina não tem esse sentido do uso dela. A vacina se apresenta como uma mercadoria com a qual eles podem ganhar muito dinheiro, né? Quer dizer, a insensibilidade é uma característica do capitalismo, né? Porque o que acontece? Essas empresas, elas são sociedades anônimas. Elas têm na composição dos seus proprietários, são os acionistas, né? E os acionistas, e portanto ela não tem ética alguma, quer dizer, não existe empresa com ética. Existem pessoas com ética, né? E se você tem no estatuto da empresa que ela tem que render, por exemplo, como o Itaú tem no seu estatuto, né, 20% ao ano do investimento, imagina, 20% ao ano num banco, é quase não, o Itaú dobra de tamanho a cada 4 anos. Né? Nesse ano, o último balanço diz assim, olha, nós não conseguimos chegar lá, nós tivemos só 13% de lucro, né? Que foi o que foi lançado. Num período de crise. Quer dizer, se você olhar o mundo, o internacional, você pega o período, por exemplo, do nazismo na Alemanha, né? A Siemens, por exemplo, utilizava a mão de obra dos campos de concentração dos judeus, né? Não pagava nada para eles, né? E devolvia os caras para o campo de concentração. Quer dizer, cadê a ética? Né? Então, o que nós temos para enfrentar essa realidade é a necessidade de leis e de um gestor que faz cumprir as leis. Esse gestor se chama Estado. Né? Nós não podemos ser contra o Estado. Quem é contra o Estado é quem quer fazer tudo sem ter limite, que são as empresas. É por isso que se fala em Estado mínimo. Né? A defesa do Estado mínimo é feita pelo neoliberalismo, que diz assim, a liberdade da concorrência é a maior liberdade que nós temos que preservar. Só que já não existe mais concorrência com monopólios e duopólios e grandes corporações. Né? Então, a tradução é, a liberdade que nós queremos, né, é agir como nós pudermos agir, como nós quisermos agir para obter o maior lucro possível nesse cenário. Né? E não importa qual é o cenário. Né? Então, o que a gente vê é que está se sobrepondo, né, ao interesse público de preservação da vida, né, uma lógica de que os negócios não podem quebrar, de que os negócios não podem, enfim, quer dizer, ser abalados. Na verdade, os resultados dos balanços das grandes empresas não estão ruins. Né? Se você observar, quer dizer, as grandes empresas elas estão se desempenhando razoavelmente bem. Algumas com muito sucesso, como o e-commerce, por exemplo. Né?
mas nada para o social, nada para o povão. Então, é realmente um fim do pacto. Não tem mais pacto. Não se distribui a riqueza produzida pela sociedade, né, para que pelo menos os mais pobres tenham um mínimo. Porque como é que você vai trabalhar se não tem emprego? Nós estamos no pico do desemprego, né? Então você fala assim, não tem mais auxílio emergência, não tem mais emprego. Essa população que já somava 68 milhões de pessoas que recebiam esse auxílio emergência até que ele findasse, né, vai comer o quê? Né? Então, tem analistas que estão falando que nós vamos ter convulsões sociais. Mas a fome já chegou, já tem gente passando fome, passando necessidade, né? E agora, com essa necessidade de mais isolamento, é fundamental que se abra de novo com um valor real, capaz de fazer com que as pessoas fiquem em casa, esse auxílio emergência. De outra maneira, nós vamos ter uma catástrofe social onde tem gente morrendo de fome e tem gente morrendo de Covid.